celular, tá? Então aí vocês podem falar qualquer coisa no chat. Ó, se você arranjar. Ah, você não pode arranjar. Eu ia falar, se você arranjar alguém rico para te levar para Europa, você poderia ir de graça, né, Lucas? Mas você tá com a Júlia, então você não pode, não, a não ser que a Júlia te leve. Pessoal, vamos começar então? Galera, olha só. Vocês ou abram o chat aí para falar, ou. Então. Aí a Júlia fica diamante. Ai, brincadeira, hein? Pessoal, então, antes dessa aula, né, vocês já tinham pensado que nutrição tem alguma coisa a ver com respiração? Já tinha passado isso pela cabeça de vocês? Que nutrição tem a ver com respiração? Às vezes, as pessoas acham que uma coisa não tem nada a ver com a outra, mas se a gente para analisar, tem tudo a ver uma coisa com a outra, né? E aí a gente vai falar nessa aula sobre nutrição energética, tá? Na verdade, eu nem sei se existe realmente esse termo, tá? Nutrição energética. Mas como é uma coisa específica dentro da nutrição, a gente só vai falar da geração de energia, eu coloquei esse nome, tá bom? Nutrição energética, tá? Opa! Aí eu tinha no vídeo que eu mandei para vocês, eu tinha perguntado, né, se tem alguma coisa a ver, né, respiração e nutrição, tá? E nessa aula vocês vão ver que tem tudo a ver, uma coisa depende totalmente da outra, né? Então, por exemplo, o que que é a nutrição energética, né? Se eu estiver falando rápido ou se vocês tiverem alguma pergunta, ou escreve aí no chat ou pode falar pelo áudio mesmo, tá? Que eu estou escutando vocês, tá bom? Então, o que que é essa nutrição energética? Quando eu falo sobre nutrição energética, eu estou falando sobre quais são os nutrientes que são usados para o nosso corpo produzir energia, né? E por que que eu coloquei entre aspas o nutriente? Porque normalmente a gente usa a palavra nutriente para alimento, né? Então, por exemplo, proteína, carboidrato, lipídio são nutrientes. Só que na geração de energia, a gente também usa o gás oxigênio, né? E que não necessariamente é considerado um nutriente. Pela nomenclatura formal, não é considerado um nutriente porque não vem de um alimento, tá? Por isso que eu coloquei entre aspas aí esse aí, nutrientes usados para a produção de energia, tá? E aí, olha só, dos nutrientes, né, que estão lá no alimento que a gente come todos os dias, o carboidrato é o principal, é o que o nosso corpo usa principalmente para produzir energia, tá? Então, se tiver lá disponível carboidrato, lipídio e proteína, o nosso corpo sempre vai dar preferência para usar primeiro o carboidrato. Tá? Lembrando que carboidrato, quando eu falo carboidrato, eu estou falando de glicose, de açúcar, né? Tudo a mesma coisa. Tudo tem o mesmo significado, né? Glicose, açúcar, frutose, amido, que nem do pão, né? Tudo isso é carboidrato, tá? Então, se eu como carboidrato, né? O meu organismo vai usar isso daí para gerar energia. E além disso, tem o glicogênio também, tá? Quando eu como carboidrato, parte desse carboidrato vai ser usado para gerar energia, né? Parte vai ser convertido, por exemplo, em gordura. Se eu comer carboidrato demais, esse carboidrato que está em exagero, né? Em excesso, vai virar gordura no nosso corpo. E parte desse carboidrato vai continuar sendo carboidrato mesmo. Só que vai ser um carboidrato chamado glicogênio, tá? E esse glicogênio, ele é armazenado principalmente no fígado e nos músculos, tá? Por que nos músculos? Porque eles é quem demandam mais energia, né? O músculo que precisa ter bastante reserva energética lá para conseguir fazer o movimento, realizar trabalho e tudo mais, né? Então, esse glicogênio aqui, ele fica estocado lá nos músculos, tá? Principalmente, e no fígado também,
tá? Aí eu coloquei aqui, ó, lipídio e proteína também podem ser usados para gerar energia, tá? Só que o lipídio, eu coloquei esse sinal de mais aqui na frente, porque o lipídio desses 3 nutrientes que eu falei para vocês. Ai, só um minutinho. Voltei aqui. Desses 3 nutrientes que eu falei para vocês, né? O que mais gera energia no nosso corpo é o lipídio, por isso que eu coloquei esse sinalzinho de mais aqui do lado, tá? Porque o lipídio ele gera mais energia do que o carboidrato e mais energia do que a proteína, tá? Então, como que funciona o nosso organismo? Primeiro, o nosso organismo queima o carboidrato que a gente tem lá disponível. Só que essa reserva de carboidrato é bem pequenininha, tá? É bem pouco carboidrato que a gente tem estocado. Aí depois vai queimar o lipídio e só por último vai queimar a proteína. Tem um gráfico aqui, esse aqui, tá? Olha só, esse gráfico, sem esses comentários, né, que eu não consegui apagar os comentários sem mexer no gráfico, né? Mas olha só, esse gráfico ele está mostrando aqui, ó, no eixo vertical, no eixo Y, ele mostra a reserva energética corporal armazenada, né? Então ele está falando quanto que tem de carboidrato armazenado no corpo da pessoa, quanto que tem de gordura armazenada no corpo da pessoa e quanto que tem de proteína armazenada, tá? E aqui embaixo é o tempo em semanas, né, de uma pessoa em jejum. Né? Então, uma pessoa que parou de comer aqui no dia 0, né? O que vai acontecer com essa reserva de nutrientes que ela tem no corpo? Olha só, vocês podem ver aqui, ó, que o carboidrato tem bem pouquinho, tá vendo? Comparado com a proteína e com a gordura, a gente tem bem pouquinho carboidrato armazenado no corpo. E assim, no primeiro dia que você fica em jejum, né? Você já praticamente consome todo esse carboidrato, você já gasta todo esse carboidrato, esse glicogênio que estava no seu organismo, tá? Aí, a partir daí, ele começa a queimar gordura para produzir energia, tá? Então, pode ver, ó, ele vai queimando gordura, tá? E aí, o que acontece? Se por um acaso o estoque de gordura fica muito baixo, aí sim, ó, é que ele vai consumir realmente proteína, tá? Aí o nosso corpo, ele começa a quebrar proteína para conseguir produzir energia, tá? Só que isso aqui é muito perigoso, tá, gente? Por quê? Queimar carboidrato, queimar gordura, ok, é normal, tá? Mas quebrar proteína para gerar energia é complicadíssimo, porque nosso corpo não produz proteína à toa. Toda proteína que nosso corpo produz tá lá para alguma coisa, né? Tá lá com alguma função. Se o seu corpo não tem nem carboidrato nem gordura, se ele vai quebrar proteína, o que isso significa? Que ele vai desmanchar alguma coisa no seu corpo, na sua célula, né? Para conseguir gerar energia a partir daquilo lá. Então é realmente como, de uma forma bem grotesca de falar, é como se a pessoa estivesse se autodigerindo, né? Então isso daí, se for, por exemplo, na infância, na adolescência, pode gerar sequelas graves, inclusive por exemplo, problemas cognitivos, né, problema de aprendizagem. Inclusive, tem muitos alunos que... Eu tô falando muito né? Tem que parar de falar que é muito estranho ficar falando sozinha aqui, só ver o chat. Mas, enfim, tem muitos alunos que, inclusive, têm problemas de aprendizagem. Não estou falando na nossa escola, tá? Estou falando em todas as escolas geral. Tem muitos alunos que têm problema de aprendizagem justamente por causa disso, porque quando era mais novo, passou fome, não teve o que comer, né? Então, na hora de desenvolver, não conseguiu produzir todas as proteínas, né? Ou teve que quebrar a proteína que estava no corpo dele para conseguir produzir energia. Então, isso dá muitos problemas no futuro, tanto intelectual, né, quanto cognitivo, quanto para a saúde mesmo, tá? Então, é bem complicado isso, tá bom? E aí, só voltando aqui, ó, eu falei, né, que pode dar doenças. Tem uma doença
Eu vou colocar, depois eu mando para vocês, se vocês quiserem, mas está lá no vídeo que eu produzi, eu esqueci de colocar aqui nessa apresentação. Tem inclusive uma doença que a pessoa desenvolve quando acontece isso, quando ela já está digerindo as próprias proteínas, ela desenvolve uma doença, mas é uma doença cheia de K, W, Y, é um nome muito complicado, eu não sei nem falar direito, mas eu mando para vocês daqui a pouco, tá bom? Mas lá no vídeo tá o nome da doença certinha, caso vocês queiram dar uma olhada. A pessoa fica praticamente esquelética, só que com um barrigão, porque acumula líquido na região abdominal. Você vê o osso no braço, o osso na perna, você só vê osso, mas na barriga fica com barrigão. Dá a impressão que a pessoa comeu direitinho, mas não comeu, é inchaço porque acumulou líquido naquela região, mas na verdade está só pele e osso, né? E aí, ó, como que o nosso corpo é, normalmente a gente vê isso daí principalmente na África, né? Aqui no Brasil, acho que se a gente procurar, a gente acha também, viu? Mas normalmente essas fotos mais impactantes assim são mais na região da África mesmo. Tanto que a foto que eu coloquei lá na apresentação é de um país lá da África mesmo. Então, pessoal, olha só. Boa tarde, Mavi. Então, pessoal, olha só, eu falei, né? Nutrição energética é quando o nosso corpo usa nutrientes para produzir energia. Mas como que o nosso corpo usa os nutrientes para produzir energia? Tá? A gente consegue produzir energia de duas formas: por meio da fermentação e por meio da respiração celular. Tá? Qual que é a diferença entre elas? Vocês já tinham ouvido essas palavras, aeróbica e anaeróbica? Essas duas palavras são muito importantes, tá? Elas vivem caindo em vestibular, sem ar e com ar, é por aí, né? É sem oxigênio e com oxigênio. Isso, no caso, oxigênio, muito bem. Principalmente com o Miguel. Vocês já viram respiração celular e fermentação com o Miguel? Não? Eita. Ah, tá. Então, essas atividades aeróbicas é exatamente isso. Eu vou voltar nessas atividades aeróbicas aí para. Tem a ver com esse assunto que a gente vai abordar, tá? Então, olha só. Na respiração celular, ela gera energia utilizando oxigênio, tá? Então, olha só. Na respiração celular, lá dentro da minha célula, lá na mitocôndria, vocês lembram da mitocôndria, né? Que era a casa de força da célula, né? Ela que girava energia para a célula, né? Lá dentro da mitocôndria, o que vai acontecer? A mitocôndria ela vai usar a glicose e o oxigênio para produzir ATP. Isso é uma coisa que vocês têm que decorar, tá, gente? Que direto cai em vestibular, em Enem. O que é ATP? Não precisa decorar o nome dele, né? Só de curiosidade, ATP significa adenosina trifosfato. Lembrando que o P porque é de inglês, né? E fosfato em inglês começa com P de pato, tá bom? E aí o que acontece, ó? O ATP é a nossa moeda energética. Tá? Então, tudo que o nosso corpo for fazer e que precisa de energia para conseguir fazer, ele vai usar o ATP para fazer isso daí. Tá? Então, o que a respiração celular faz? Ela pega a energia que estava acumulada. Opa! Ela pega a energia que estava acumulada aqui na molécula de glicose, né? E transforma essa energia em outro tipo de molécula, que é o ATP. Tá bom? Então lembra que a ATP é uma moeda energética para o nosso corpo, tá? Só que ela não produz só ATP, né? Ela produz também gás carbônico e água, tá? Então o símbolo a equação da respiração celular é exatamente esse. Glicose mais oxigênio vai formar ATP, CO2 e água. Tá? E é interessante porque o gás carbônico ele sai na respiração,
né? E a água, ela pode sair pela urina, pelo suor, pela lágrima também, né? Espero que não saia tanto pela lágrima, né? Que senão significa que a pessoa está chorando demais, né? Mas normalmente é pela urina e pelo suor, tá? E aí, não sei se vocês ficaram com essa dúvida, mas eu falei assim, ó, usa glicose para produzir energia. E aqui atrás eu tinha falado assim, só deixa eu mudar um negócio aqui. E aqui atrás eu tinha falado que a gente pode usar carboidrato, lipídio e proteína para produzir energia, né? O que que isso significa? Se por um acaso o nosso corpo precisar usar lipídio ou proteína para produzir energia, eles vão quebrar essa molécula e transformar ela em glicose, tá? Aí, a partir disso, ele vai usar a glicose para fazer a respiração celular. Tá? Então, qualquer um desses nutrientes, carboidrato, lipídio ou proteína, eles podem ser convertidos em glicose para daí ser usado para gerar energia, tá bom? Bom, a gente viu aqui o mais importante da respiração celular é lembrar que ela usa oxigênio, tá? E na fermentação, né, na respiração anaeróbica, não usa oxigênio, ele só quebra a glicose, tá? A hora que ele quebra a glicose, ele forma o ATP e forma um negócio chamado ácido lático, tá? E aí é interessante, porque se esse ácido lático acumula no nosso músculo, né, no nosso corpo, ele gera dor, tá? Então, quando a pessoa faz exercício físico e não respira direito, o que que acontece? Ela começa a fazer muito mais fermentação do que ela deveria fazer. Se ela começa a fazer muito mais fermentação, ela gera mais ácido lático. Se ela gera mais ácido lático, o músculo dela vai ficar bem mais dolorido do que se ela estivesse respirando direito, né? Além disso, ó, se vocês repararam nesse número aqui, ó, na respiração celular produz muito mais energia do que na fermentação, tá? Na respiração celular, uma molécula de glicose, ela consegue gerar 38 moléculas de ATP, né? Já a fermentação, ela só produz 2 moléculas de ATP. Então, é muito mais vantajoso para o organismo fazer a respiração celular, ok? Tem alguma dúvida até aí? Se tiver, pode falar. Tranquilo? Então tá bom. E aí, pessoal, se a gente parar para pensar, quais sistemas estão envolvidos nisso, né? Quais sistemas estão envolvidos nessa produção de energia? São 3, tá? O sistema digestório, o respiratório e o circulatório, tá? Todos eles, a gente precisa de todos eles são fundamentais para a gente conseguir gerar essa energia, tá? Por quê? Olha só, no sistema respiratório, ele é responsável por fazer o quê? Fazer as trocas gasosas, né? Então, é o sistema respiratório que vai pegar o oxigênio do ar e vai liberar esse gás carbônico que a gente está produzindo, tá? Então, por isso que o sistema respiratório é fundamental. O sistema digestório, ele também é fundamental, por quê? Para fazer a digestão do alimento, né? Se eu não faço a digestão do alimento, eu não consigo absorver os nutrientes, né? Eu não consigo absorver o aminoácido, a glicose, o lipídio, né? Então, preciso digerir para daí sim conseguir usar isso daí, tá bom? E o sistema circulatório, eu acho que é talvez o mais importante dos 3, por quê? Porque é ele que vai transportar todas essas substâncias pelo corpo, ou seja, é ele que vai levar o oxigênio do pulmão para todas as nossas células, é ele que vai transportar a glicose do alimento que a gente comeu para todas as nossas células, né? Então, essa é a principal função do sistema circulatório nesse caso aqui, tá? O sistema circulatório ele tem outras funções também, transportar calor, transportar hormônios, né, transportar outras substâncias, tá? Mas nessa nutrição energética, a principal função dele é transportar os gases, né, oxigênio e gás carbônico e os nutrientes, principalmente a glicose, tá bom? E aí o que que acontece, ó? Aqui entra no exercício, em um dos exercícios que eu pedi lá no Google Forms, né? O que que acontece quando a gente faz exercício físico? Ó, quando a gente faz exercício físico,
o que está acontecendo? O músculo ele está trabalhando muito mais, né? O nosso corpo inteiro está trabalhando muito mais. Se ele está trabalhando muito mais, ele precisa de mais ATP. Então, o nosso corpo precisa produzir mais ATP para dar conta de fazer todo esse trabalho, né? Se precisa produzir mais ATP, ele precisa de mais oxigênio, né? E aí entra aquilo que vocês falaram da atividade aeróbica, né? O que é atividade aeróbica? Atividade que usa o oxigênio, né, para produzir energia. Então, seria, no caso da atividade aeróbica, ó, você usa o oxigênio para fazer a respiração celular, tá bom? E aí, o que acontece? Ó, se eu estou consumindo mais oxigênio, automaticamente eu também vou gerar mais gás carbônico, né? Então, na atividade física, você consome mais oxigênio e libera mais gás carbônico, tá? E aí, o que acontece? Como que o nosso corpo faz para conseguir absorver mais oxigênio e liberar mais gás carbônico, né? Ele aumenta a frequência respiratória e a frequência cardíaca, né? Então, o coração começa a bater muito mais rápido, porque assim ele garante que o seu sangue, o nosso sangue, né, vai circular de uma forma mais rápida. Então, vai passar mais rápido pelo pulmão, vai passar mais rápido pelas células, né? Então, essa troca de oxigênio e gás carbônico lá no pulmão e nas células vai ser muito mais rápido, tá? Então, aqui a frequência respiratória e a frequência cardíaca, elas aumentam, tá bom? E uma curiosidade que eu esqueci de falar aqui atrás, né? Se vocês viram, vocês já devem ter visto, né? Quem aí, me digam aí no chat, alguém aí gostaria de perder peso, perder alguma gordurinha do corpo, né? Por que eu tô perguntando isso? Porque o lipídio, né, quando ele é usado para produzir energia, o que acontece? Ele vai entrar aqui na respiração celular, né? Ô, Vitor, mas me poupe, né, Vitor? Por favor. A Natália também. O Renan tá na aula? O Renan não tá na aula, não, seu maluco. Deixa eu ver. Não tá aparecendo pra mim, não. Ah, tá. Então tá bom. Então tá. Então, ó, o que acontece? Se a gente usa o lipídio para gerar energia, ele vai entrar aqui na respiração celular, tá? Aí o que acontece? A gente vai transformar esse lipídio, vai usar o gás oxigênio, né? E vai transformar esse lipídio em ATP, CO2 e água, né? Então, se você parar para pensar, quando a gente faz o exercício físico lá para emagrecer, né? Aquela gordura que a gente está queimando, ela está saindo do nosso corpo como? Ela está saindo na forma de gás carbônico, a hora que a gente expira, né? E na forma de suor e urina depois, né? Porque na respiração celular está produzindo gás carbônico e água. Então, está convertendo aquela gordura do nosso corpo em gás carbônico e água, né? É muito bizarro você parar para. Eu acho, pelo menos, muito bizarro você parar para pensar que aquela gordurinha que está no nosso corpo está saindo pela nossa respiração, né? Eu acho interessante. Mas então, por isso que o pessoal usa muita atividade aeróbica para emagrecer. Porque isso garante que você vai conseguir quebrar a gordura lá, e quanto melhor você trabalhar a sua respiração, quanto melhor for a sua respiração, mais eficiente ela vai ser, né? Então, mais você vai conseguir captar oxigênio e liberar gás carbônico, né? Então, vai ser muito mais eficiente esse exercício do que se você não respirar direito, tá bom? Pessoal, na aula de hoje, essa semana era bem resumidinho, tá? Na aula de hoje, era só isso daqui mesmo. Ficou alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa que ficou dúvida ou que tem a ver, que vocês acham, querem perguntar? Se quiser perguntar qualquer coisa, fica à vontade. Não? Tranquilo? Ô, Vitor, então, oxidação, o que que é? É quando você usa, por exemplo, de uma forma meio grotesca, eu vou falar, tá? Porque eu acho que se perguntar para o professor de química, ele sabe, ele vai te explicar muito melhor, muito mais específico do que eu.
Mas na biologia aqui, nessas reações, o que é a oxidação? É quando você usa o oxigênio, né, para transformar uma molécula em outra. Então, é quando você está adicionando oxigênio nessa molécula, você está oxidando ela, tá bom? É o que está acontecendo aqui, ó. Ele está oxidando a glicose, né, e transformando em gás carbônico e água. Muito bom. Não tem dúvida. Então, oxirredução, o que é? Oxidação é uma reação e redução é a reação inversa, tá? Então, quando você está oxidando, é como se fosse esse movimento aqui, de você adicionar o oxigênio, né? E produzir gás carbônico e água. A redução é o movimento contrário, tá? A redução é quando você tira, nesse caso aqui, nesse exemplo específico, é quando você tira o oxigênio, tá? Então, essa reação poderia ter duas setinhas, uma para cima e uma para baixo, né? Se está indo ali para o sentido de baixo, é oxidação. Se está indo para cima, é redução. Tá? E aí por isso que muitas pessoas falam reação de oxirredução, porque na maioria das vezes essas reações elas podem ser invertidas, elas vai e podem voltar também, elas vão, né, e podem voltar também. Então fala oxirredução, tá? O P de ATP é ADP é adenosina difosfato. Aí quando você adiciona um fosfato, ou seja, quando você adiciona um P, você transforma ele em adenosina trifosfato, tá bom? O NADP, ele também participa dessas reações, só que qual que é a função dele? Ele transporta elétron lá para o final da reação, para lá na matriz mitocondrial, né, lá dentro da mitocôndria, a matriz vai usar esse elétron que o NADP transportou para lá, para daí ela conseguir gerar ATP, tá? Então, porque aqui está simplificado, tá? Isso aqui é simplificado. Quer ver? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Rapidinho. Olha só. Essa imagem aqui, deixa eu até pegar ela. Olha lá. Deixa eu pôr grande aqui para vocês enxergarem. Olha só, na verdade, essa reação que eu coloquei aqui para vocês, ela tem todas essas etapas que vocês estão vendo nessa imagem aqui, tá? Só que imagina eu explicar para vocês todas essas etapas aqui, né? Vocês vão ter dormido na terceira aqui já, né? Fora todos esses nomes que tem para gravar. Normalmente a gente estuda isso mais na faculdade, tá? Em alguns cursos aí de ensino médio mais pesados, assim, eles até vêm, mas eu acho extremamente desnecessário fazer vocês decorarem todas essas coisas aqui, né? Então, se quiser, eu explico para vocês em particular, mas eu acho que não vale a pena ficar dando muita atenção para isso, tá? Mas a ideia é que o quê? Você vai pegar a glicose e vai transformar em ATP, gás carbônico e água, tá bom? E isso que eu coloquei para vocês naquele slide é o resumo de tudo que está aqui, tá? A segunda questão, calma aí, qual que é a segunda questão mesmo? Calma aí, deixa eu abrir o roteiro aqui. Deixa eu achar no meio dessa bagunça toda aqui, calma aí. Essa segunda questão aqui, né? Da Luísa, você quer saber, Ana? Isso. Olha só. O professor Kraka explicava aos estudantes, ou às estudantes, né, que a digestão e a respiração são chamados de funções de nutrição,
né? Que é funções de nutrição é a mesma coisa que eu coloquei ali, nutrição energética, né? Atrasada, Luísa abre a porta apressada e, antes mesmo de se sentar, interrompe o professor. O senhor deve estar enganado, professor. Como é que alguém vai comer ar? Respiração não tem nada a ver com nutrição. Os outros alunos concordaram com ela. O professor conversou com a turma a respeito. Aí eu perguntei para vocês, Luísa está correta ou está errada? O que vocês acham? Coloca no chat aí para mim, ou abre o microfone e fala. Vocês acham que a Luísa está certa ou que ela está errada? E por que vocês acham que a Luísa está errada? Vocês acertaram, a Luísa está errada, mas por que vocês acham que a Luísa está errada? Ó, porque ela não entendeu o conceito. Na verdade, ela chegou atrasada, né? Ela nem estava entendendo o que estava falando ali, né? Para falar a verdade. Mas, enfim, qual que é a ideia aqui, ó? Quando ele falou aqui de funções de nutrição, isso, exatamente, Ana. Quando ele falou de funções de nutrição, é que toda vez que a gente pensa nutrição, a gente já pensa no corpo inteiro, né? Como se pensando no corpo inteiro. Mas essa função de nutrição é a nível celular, né? Então, a célula ela precisa tanto de glicose, né, que vem da digestão realmente, quanto de oxigênio, que vem da respiração, para daí sim conseguir produzir energia, né? Então, o oxigênio ele participa sim da nutrição a nível celular, né? Porque ela precisa disso para produzir energia. Ok? Deu para entender? Ah, então tá bom. Tem mais alguma dúvida? Pessoal, na aula, eu passo o link depois, Filtro. Eu vou, assim que eu fechar a aula, ele demora uns minutinhos para gerar o link e mandar no meu e-mail. Assim que eu receber, eu passo para você, tá? Se vocês quiserem, na aula do Enem de hoje, eu vou falar mais aprofundado sobre respiração, sobre o sistema respiratório, sobre o sistema circulatório, tá? Então fica um convite. Se quiser participar da aula do Enem, a gente vai ver isso aqui um pouquinho mais aprofundado, né? Vai ver os órgãos do sistema. Começar 3 horas. Eu até falaria de começar antes, mas vai que alguém está esperando só para assistir a aula do Enem, né? Então vai começar 3 horas, ok? Vai ser nesse mesmo link, Mavi. Vai ser aqui mesmo, tá bom? Pessoal, se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, se quiserem sair, pode sair, tá bom? E se for participar da aula do Enem, pode sair e depois entrar às 3 horas, ok? Eu que agradeço, Mavi. Obrigada, pessoal, pela presença. Obrigadão mesmo. Beijo, gente. Tô com saudade, viu? Vou parar de gravar aqui.